A paz do Senhor Jesus Cristo em alguns minutos. Eu quero contar algo. Eu estava orando agora à tarde e Deus começou a trazer no meu coração algumas barreiras que eu enfrentei, algumas dificuldades que eu passei. E eu me lembro, ano passado, mais ou menos à meia-noite, eu estava numa guerra muito grande. Era uma guerra entre o meu espírito e a minha carne. O meu espírito dizia para mim continuar. E a minha carne dizia para mim desistir. E eu tive uma luta muito grande. Eu acho que você já viu aquela luta de Jacó com o anjo. A Bíblia vai relatar ali no Val de Jaboque que ele luta. A minha luta foi parecida com aquela luta de Jacó, só que ao invés do anjo, eu estava lutando com o próprio inimigo. O inimigo, ele começou a falar coisas no meu ouvido e eu comecei a absorver aquilo que ele estava falando. Eu comecei a achar que era verdade. Eu comecei a me entristecer pela luta que eu estava passando, a guerra naquele momento. E era mais ou menos 12 horas da noite quando começou essa guerra. E o inimigo, ele dizia para mim que eu não tinha ninguém do meu lado. Ele disse para mim, você não conhece ninguém, você não tem ninguém que vá lhe dar a mão, você não tem pessoas conhecidas, você não tem pessoas que falem por você, então nunca você vai chegar a lugar nenhum. Foi essas palavras que eu ouvi no meu coração, naquela guerra tremenda, e eu estava aqui orando, e Deus disse, levante, porque tem alguém que está passando esta mesma guerra que você está passando, e eu lhe dei estratégia para vencer, eu vou dar estratégia também para essa pessoa vencer. Eu estava com os joelhos no chão e eu me lembro que foi uma luta tão grande, eu pensei que eu não ia sobreviver, eu estava de joelho. E eu disse, Deus, e agora? O inimigo, ele dizia assim, você não tem peixe grande, você não tem gente influente. Eu me lembro como hoje. Ele dizia assim, você não tem pessoas grandes e influentes do seu lado. O que você tem é só piabas. E ali eu comecei a querer absorver tudo o que ele estava dizendo. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu não preciso de ninguém. Eu me levantei e eu comecei a guerrear. Eu disse, você não vai entrar na minha mente. Você não vai entrar no meu coração. Você não vai determinar, aleluia, quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não preciso de ninguém do meu lado, eu só preciso dele. Eu não tenho peixe grande do meu lado, eu não tenho gente influente do meu lado, mas eu tenho um Deus que ele é grande. Eu tenho um Deus que ele é fiel e eu não preciso de peixe grande não, porque como você disse, Satanás, que eu tinha piabas, pois vocês vão ver o que Deus vai fazer usando estas piabas que Deus tem colocado do meu lado, pois são elas que Deus vai usar, aleluia, para minha vida. E eu comecei a guerrear numa luta grande, e ele dizendo que tudo que eu fazia não tinha, aleluia, louvado seja Deus, significado nenhum. Que ninguém estava sendo alcançado, que ninguém estava sendo mudado pelaquilo que eu estava fazendo, que tudo que eu estava fazendo é em vão.
Aliás, eu não tinha pessoas influentes do meu lado. E eu olhei assim para a cara dele e me levantei com as lágrimas nos meus olhos. E eu disse, eu não preciso de ninguém influente do meu lado. Porque a pessoa que eu preciso, que tem toda a influência do mundo, já está. Então você pegue a sua bagagem e vai embora. Você pegue a sua bagagem e bata em retirada da minha casa. Porque você não tem autoridade nem poder sobre minha vida, nem sobre os meus pensamentos e nem sobre os meus sentimentos. Deus vai usar quem Ele quiser e achar de usar para minha vida, seja pequeno. Deus não precisa de pessoas grandes, Deus não precisa de pessoas influentes para fazer um milagre na vida de alguém. Você está enganado com a capacidade do meu Deus. E eu comecei ali a guerrear. Eu disse, você está enganado. Deus só precisa que nós obedecemos a Ele e fazemos a sua vontade. Eu não preciso de ninguém grande do meu lado, porque o que é grande já está comigo. Até hoje eu ainda estou para conhecer alguém tão grande como o meu Deus. Então você não tem poder contra os meus sentimentos, você não tem poder contra a minha vida. Você quis me envergonhar, você quis me colocar para baixo, você quis dizer que eu não sou nada, você quis dizer que eu não valho nada, mas aqui o único que não vale nada é você. Pegue as suas coisas e bate em retirada da minha casa. E ali eu comecei a guerrear, eu comecei a batalhar e eu disse, Deus, Pai querido, Tu és aquele meu Senhor, que Tu é o profundo e o íntimo. O Senhor não precisa de muito para operar, eu não sei como o Senhor vai operar, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Pai, eu não preciso de peixe grande, não, eu não preciso, porque Tu é grande. Ele quis ali me envergonhar, dizer que eu não tenho pessoas do meu lado, mas para que ter pessoas do nosso lado para nos ajudar e depois sair falando da gente? Eu não quero ninguém do meu lado a não ser o Senhor e aquelas pessoas a qual o Senhor vai direcionar até a mim. E ali o Senhor começou a usar os peixes pequenos. Ali o Senhor começou a trazer os peixes pequenininhos, aqueles que ninguém dá nada, as piabas, como Ele falou. E foram estas piabinhas que Deus começou a usar. Foram estas piabinhas que Deus começou a falar. Foram estas piabinhas que Deus começou a levantar. E o interessante de tudo é porque Ele quis ali me humilhar, me colocar lá embaixo. Só que Ele se esqueceu que a piaba cresce. Ele se esqueceu que a piaba cresce. Ele se esqueceu que a piaba, aleluia, ela se torna um peixe grande. E eu quero dizer aqui pra você que está se sentindo assim frustrada, que acha que não tem gente grande do teu lado, que acha que só vai crescer se alguém te der a mão, só vai crescer se alguém falar por você. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra ti que aquele que é grande está do teu lado. Tu não precisa de peixe grande, tu não precisa de pessoa grande pra falar por ti, não, porque quem vai fazer é Deus. Deus falou pra mim depois daquela luta tremenda e Ele disse assim, filha, aleluia, eu vou fazer por ti o que o homem não faz. Sabe por que eu não permiti a aproximação de pessoas? Para não pegarem no teu braço e dizer, aleluia, que tu só está em um determinado lugar porque deram a mão e apoio. Mas eu, Deus de Israel, não vou permitir que pessoas se aproximem de ti. Sabe por quê? Porque sou eu o Deus que irei fazer e ninguém vai dizer só chegou porque eu ajudei. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que assim como Ele fez, aleluia, na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Tu não precisa de gente influente. Tu não precisa de gente que tem status, que tem muitos seguidores. Tu não precisa de gente, aleluia, que tem um número de seguidores alto. Sabe o que é que você precisa? É estar na direção de Deus. Porque quando Ele quer fazer, Ele usa as piabas, os pequenos, para honrar.
O Senhor está dizendo, eu vou usar os pequenos, que é para quando você chegar o grande não dizer só chegou porque eu dei a mão. E Deus está dizendo aqui para você, te prepara, porque o que tu tem é suficiente. Te prepara, porque o que tu tem é suficiente. O que tu tem é suficiente. Tu acha que é pouco o que tu tem. Tu acha que é pouco o que tu tem, mas Deus está dizendo, é o suficiente para eu operar um milagre. É suficiente para eu fazer, é suficiente para mim operar. Muitos olham e dizem assim, vai estagnar, vai ficar desse jeito. E Deus está dizendo, eu tenho mais para fazer. Eu vou usar os pequenos, eu vou usar aqueles a qual ninguém dá nada para mim fazer o que eu quero fazer. Tu não precisa de gente influente, tu não precisa de gente grande. O que tu precisa, aleluia, está no centro da vontade de Deus para Ele fazer o que Ele tem na tua vida. Aleluia. Então eu quero te dizer, confia no teu Deus, porque aquilo que Ele falou, Ele cumpre. Aquilo que Ele prometeu, Ele faz. E Ele não precisa do homem para agir. Ele não precisa do homem para fazer. Mas Ele usa o pequeno, Ele usa o menor. Aleluia. Para fazer o que Ele quer. Ele não precisa de gente grande, não. Isso é mentira do diabo. É o diabo querendo te entristecer. É o diabo querendo te angustiar. Deus está dizendo, com o que tu tem, eu vou operar um milagre. O que tu tem é suficiente, diz o Deus de Israel. Então descansa o teu coração. Eu precisava passar isso porque Deus estava falando comigo. Eu não sei o porquê que eu gravei. Eu só sei que Deus mandou eu gravar. Que era uma luta muito grande que eu passei meia-noite do ano passado. E o Senhor disse, eu estava aqui orando agora, eu estava de joelho. Eu tô com a roupa até melada, que a minha menina bebeu suco e melou a roupa. Estava de joelho quando Deus me trouxe à memória esta guerra que eu passei. E que o inimigo quis me envergonhar, mas ali ele saiu envergonhado. E tem alguém passando por isso. Tudo que eu gravo aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, de alguma forma, eu creio que chegou até você. E de alguma forma, Deus vai falar contigo. Aleluia, através deste vídeo. Eu creio que Deus vai tocar no teu coração e Ele vai te direcionar. E que tudo está no controle dele. E ele não precisa de pessoas grandes influentes para operar. O que ele precisa é que você ande no direcionamento dele, no caminho dele. Porque ele é quem vai fazer, não é o homem. Porque quando você chega, o homem diz, só chegou porque eu ajudei. O Senhor está dizendo, não, chegou porque foi eu que fiz. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Então descansa o coração. Tu não precisa de gente que tenha influência, de gente que possa dar a mão, não. Porque a ajuda que tu precisa vai vir do Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe.